Vocês fiquem à vontade, quem coloca, quem é que faz a colocação, um complementa o outro aí. Mas quando a gente fala de dívida, tem uma ali que ela é o meu cotidiano. E até onde que ela é uma dívida? Vamos falar assim, como você sempre fala, o Randolfo, a dívida saudável. Até onde é, até onde não é? Tá. A dívida, ela faz parte da atividade produtiva, né, dos produtores e, enfim, de todos os empresários. Ela é parte inerente do processo, tá? Só que, como você falou, tem aquela dívida saudável, aquela dívida boa. O que eu caracterizo como aquela dívida boa? Aquela dívida que o seu planejamento está prevendo pagá-la com uma certa segurança, certo? A tua atividade produtiva, o teu lucro, né, você vai conseguir pagar aquelas parcelas do financiamento ou aquelas parcelas do custeio, certo? E ainda vai sobrar dinheiro para você fazer distribuição de lucros, aumentar o capital de giro, né? Então, quando você faz uma dívida que você tem uma certa segurança que vai quitá-la, essa é uma dívida boa. É aquela dívida que traz benefício para o seu negócio. Você precisa de fazer investimentos para que o seu negócio fique mais rentável. Então, essa é a dívida saudável, tá? E até onde, como que eu consigo saber se ela está dentro das minhas possibilidades? Tá. Posso responder? Pode. Só depois nós vamos... A dívida, quando ela começa a sair fora do controle, né? E quais são os sinais de alertas que o produtor ou empresário ele possa ter para falar assim, agora ela não é saudável, ela está fora do controle. Quando você, na hora de quitar uma dívida, você não tem capital próprio e você precisa de pegar um empréstimo, um custeio para pagar aquela dívida. Ou seja, o teu negócio não proviu, né, fundos para poder pagar aquilo. Então, você tem que pegar um empréstimo terceiro, pegar um custeio para pagar aquela dívida. Ou seja, começa a virar um círculo, né, vicioso, né? É como o cidadão, o trabalhador comum ter que pegar cheque especial para pagar combustível e supermercado? A dívida perigosa também, ela é aquela feita sem conhecimento da capacidade que o produtor ou a gente no dia a dia, no cotidiano, tem de solver ela. Então, eu vou fazer um investimento, mas ele não sabe quanto é que ele tem de capacidade de pagamento. Como que ele vai fazer um investimento sem saber isso? Então, ele acaba assumindo riscos, né? Então, acaba se tornando uma dívida perigosa. E aí, nessa ânsia de, quando ele se encontra aí, né, nesses momentos de alto endividamento, fora de controle, a tendência do produtor, da gente no dia a dia, é o que? Tentar resolver ali sozinho e pegar o caminho, às vezes, mais fácil, ou abrir a primeira porta que lhe é apresentada. E é justamente isso que a gente da AgriCompany busca fazer, evitar que o produtor faça isso, né? Leandro, quando o produtor, e a gente conhece muito bem o perfil do produtor, 98% homens extremamente honestos, de caráter. Aí você sempre vai ter em qualquer atividade um pilantra no meio, isso aí é natural. Mas a pessoa começar a... Como é que é para ela enfrentar? Assim, olha, eu não estou dando conta do meu negócio. Qual a orientação para ela buscar uma ajuda? Porque às vezes para ela é muito difícil encarar que ela não está conseguindo. E é o que a gente percebe, Fábio. O que acontece? Por mais que o produtor seja organizado, que ele tenha um controle ali, a gente tem que entender que a atividade é de alto risco. Ela depende de outros fatores. E além disso tudo, tem a questão do descontrole ali, de gestão, né, que às vezes acha que tem uma gestão correta e acaba não tendo. Então isso faz a pessoa cair nesse abismo aí do autoendividamento. E quando acontece isso, a tendência do produtor, das pessoas, é pegar, vou colocar o arrendamento agora no nome da minha filha, vou pegar um custeio agora no nome do meu filho, para ir tapando os buracos. E ele acaba, sem perceber, se enterrando mais ainda. E quando chega nesse ponto aí,
a tendência dele é o que? Agora eu vou vender uma propriedade para poder pagar as dívidas. E a gente busca pegar na mão desse produtor e fazer diferente. Nós entramos dentro do negócio dele para fazer toda uma varredura financeira, para conhecer o negócio, conhecer o que é realmente que ele tem de dívidas, classificamos essas dívidas. O Randolfo, por exemplo, ele entra lá, ele demonstra que o custo da lavoura está alto, faz os apontamentos de melhoria de gestão, e com esse cenário, aí a gente tem uma noção do que é a capacidade de pagamento dele, com o que ele deve. E aí sim, depois nós vamos passar a fazer o quê? Um enfrentamento com os credores, negociações com os credores, de forma que a capacidade de pagamento desse produtor se encaixe, né, num cronograma de pagamento para os credores. Qual que é a vantagem disso? O credor tem chance de receber. Chance real. Chance real. E tem ainda o produtor chance de se manter na operação, na maioria das vezes, sem necessidade de vender ativos, vender patrimônio para solver as suas obrigações. Tá? Randolfo, tem condição de repente, o produtor estar pensando em fazer um investimento, procura a AgriCompany para fazer assim, escuta, eu estou querendo adquirir uma dívida, porque ele está querendo fazer um investimento ali, ele vai fazer um compromisso. E aí, para você fazer uma avaliação se ele pode fazer aquela dívida? Com certeza. Às vezes, ele está com uma dívida crítica e pode ser que um dos remédios seja fazer uma outra dívida, desde que essa dívida seja num juros controlado, seja dentro da capacidade de pagamento, né? O que a gente faz assim, talvez ele tenha que continuar fazendo dívida, porque ele não consegue da noite para o dia resolver. Então, o que a gente vai trabalhar é organizar as dívidas, ele vai continuar com dívidas, só que cada vez mais quitando parcialmente as dívidas. Reduzindo aquele volume lá. Reduzindo aquele volume. Então, esse planejamento, são raros produtores que conseguem fazer por si só. Por quê? O que ele conhece é de gado, ele conhece de lavoura, ele sabe comprar bem o insumo, ele sabe que semente que ele tem que plantar, que hora que ele tem que plantar. Ele conhece o insumo dele. Ele conhece a parte da porteira dentro, tá? Mas na hora que entra numa logística financeira que envolve negociações com revendas, negociações com bancos, uma análise financeira profunda, ele precisa de ajuda, entendeu? Então é aí que a AgriCompany entra com todo o corpo especializado, cada um conhece de uma parte, certo? Um conhece de negociação, outro parte jurídica, outro parte financeira, você entendeu? E aí a gente pega na mão do produtor e fala, vem cá, deixa eu entender o seu negócio, sugerir algumas mudanças. Sabe por quê, Fabíola? O que a gente tem que olhar do negócio é assim, qual foi a causa raiz que fez ele chegar nesse ponto? Tem que tratar aquela causa. Se a gente não for lá na causa raiz e trabalhar, é o que o Leandro falou agora mesmo. O vazamento continua. Continua, pode ser que ele vai lá, vende até um pedacinho, resolve. Dali 5 anos tem que vender de novo, dali mais 10 anos tem que vender. Então, se a gente não der uma mexida, e o que acontece é que muitos produtores, às vezes até evitam de mexer nisso, porque vai mexer em coisas doloridas, mas o produtor tem filho, ele tem uma geração por trás, entendeu? Então tem hora que ele é melhor ele falar assim, não, vem cá, vamos mexer. E um detalhe, tudo que a gente mexe é com o aval do produtor. De repente ele pode falar, ó, aqui eu aceito mexer, aqui eu aceito, aqui eu não quero. Beleza, tá bom, vamos manter isso aqui, entendeu? Deixa eu te perguntar, isso aí chega numa questão assim de vaidade, aquela vaidade no sentido assim de que eu não quero admitir que eu dei um passo errado, que tem o meu ego, que tem essa questão perante a sociedade, perante a minha família? Tem, Fabélia, tem bastante, você tocou num ponto aí importante, né? Eu vou falar primeiro da vaidade de comprar uma fazenda ou comprar um equipamento acima da necessidade. Às vezes o produtor, ele poderia ter continuado com a sua plantadeira antiga, que é produtiva ainda, que não vai comprometer a sua parte financeira, mas não. Um vizinho, um amigo comprou uma plantadeira última tecnologia, 1 milhão, 2 milhões, ele vai lá e compra sem ter avaliado se ele tem Até o funcionário condição. dele estimula. Até, inclusive,
o gerente fala assim, pô, fulano comprou, precisa ver. Então, assim, é importante comprar equipamento de tecnologia, importantíssimo. Você ganha em produtividade, em redução de perda, tudo, mas no momento certo. Então, essa vaidade, alguns produtores que já estão numa situação crítica, piora a situação desse produtor. E como fazer para não deixar isso aparecer, isso falar mais alto do que eu? É até importante complementar o que o Randolfo falou, que tem a questão também da trava, do produtor não reconhecer que está endividado. Porque existe aquela vergonha, que é uma vaidade também, né? Pô, não deu certo os meus negócios, mas não deu certo por quê? Ele tem que enfrentar isso, e pelo menos o que a gente vivencia no dia a dia aqui, é que quando nos procura, a gente faz questão até de trazer a família, alguns filhos que já estão no negócio, para poder participar ali da reestruturação do negócio. E o que a gente percebe é que as pessoas, quando elas conhecem a fundo aonde é que está o problema, quanto é que realmente deve, elas até chegam a perder o medo, o receio e passam a enfrentar isso de uma forma mais verdadeira. Porque medo é do desconhecido. Quando você passa a conhecer o problema, a gente acha as estratégias, as soluções, e vem dando muito certo. As famílias que a gente atende aí se sentem aliviadas, estão saindo dos riscos, continuam nas operações. E o importante, que você, respondendo o que você falou, como fazer isso para evitar isso, né, é reconhecer. A hora que vê que tem algum problema com dívida ruim, que está fora de controle, já falou, opa, deixa eu procurar um profissional aqui para ver se eu estou nesse caminho de endividamento. E tomar as providências, que a gente sabe muito bem quais são. Né? E, Fabelli, só pegando um gancho, e tem casos até contrários. Tem produtores, a gente atende um produtor, tem fora daqui da região de Jataí, em outro estado, chegou para a gente falando assim, ó, eu estou numa situação difícil e vou vender minha fazenda para pegar parte e quitar. Certo? Chegou desse jeito. A hora que a gente entrou no negócio, reformulou, organizou, pegou os credores, fizemos a negociação, você não precisa mais de vender. Você não, nós dividimos alguns em 8 anos, em 10 anos, ou seja, ele chegou já admitido que teria que vender a fazenda, ele ia vender a fazenda, parte ia pagar a dívida e parte ia comprar uma fazenda menor. Não precisou de vender. Por quê? Porque a gente trabalhou junto com os credores, mostramos a situação e com a renda que ele tem, ele consegue pagar sem vender a fazenda. Ô, Randolfo, nós não vamos nem esticar essa conversa, porque isso aí vai ser tema, porque a gente sempre fala de tantos problemas, vamos falar da solução, que é essa aí. Eu não preciso vender a minha fazenda. Desde que você acuda a tempo. Agora, se você... Sim, pode complementar. Não, tá. Se você fizer a tempo, né? Se você pegar os alertas que a gente falou, ficar atento, procurar ajuda a tempo, você não precisa de vender a fazenda. Vamos tirar aqui se dá tempo para a gente, só para a gente dar uma pincelada, que nós estamos aí com problemas nesta safra. Santa Catarina, como mencionamos no começo do programa, Mato Grosso com áreas que chegam a ser abandonadas. Aqui em Rio Verde nós tivemos plantadeira atolada. Então, precisou de 4 tratores para arrastar. Você vê que isso aí pode levar o produtor a um descontrole daquela programação dele. Com certeza, Fabíola. Esses são fatores de risco, eu falei, da atividade. E nesses casos específicos aqui de problemas climáticos, além da reestruturação que a gente trabalha, tem algumas operações que são, vamos falar assim, disciplinadas pelo Manual de Crédito Rural. E aí o produtor tem todo um aparato ali que vai dar o suporte para ele poder exigir das instituições também o alongamento das dívidas. O problema é que, além das operações oficiais controladas, tem dívidas com revendas, com trades, e essas aí elas não querem saber se tem um problema climático ou não. Elas não estão amparadas. Isso. Nesse caso aqui, então, a reestruturação abarca todo e qualquer tipo de operação de custos, né, de dívidas, e a gente, com transparência, consegue convencer os credores da viabilidade do negócio e que é melhor ele poder fazer um parcelamento sem fazer um manejo de recuperação judicial, uma coisa ali olho no olho, né, com esses credores. E essa segurança que é muito importante, né? Porque também tem uma empresa ali que eu fiz uma negociação lá, eu comprei.
Se eu não pagá-la, É uma- ela é um efeito cascata. É um né? efeito cascata, com certeza. Nós vamos ter assim, a cidade inteira quebrada daqui a pouco. O pilar aqui é transparência com o credor. Se você age com transparência, mostrando com dados, né, com levantamentos, o credor ele entende que realmente o produtor precisa e ele acaba aceitando. E ele essas está com boa negociações. vontade de pagar, Isso, só exato. que ele tem um momento certo de pagar. Então a gente trabalha fazendo um planejamento de pagamento e ele vai pagar a revenda. A revenda precisa de receber, a instituição financeira precisa de receber. Não é para dar certo? calote em ninguém. Isso. Calote em calote em ninguém. ninguém. Só que vamos organizar esses pagamentos. Só que não só organizar os pagamentos, nós vamos organizar também, porque em alguns casos a causa raiz não foi problema climático, foi descontrole financeiro. Aí a gente tem que ir lá e organizar a casa. Aí essa causa raiz precisa ser Exato. Tratada. É como você não poder só tomar o remédio da febre, você tem que tratar a infecção. Isso, exatamente. exatamente. Você tocou num ponto certo. Então, é isso mesmo. Então, vamos cuidar e tratar essa infecção para que não apareça mais sintoma febril. É isso mesmo. Com certeza. Viu? O nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer a vocês. E olha, vamos tratar desse agora, é o lado assim, eu não preciso vender a minha fazenda porque eu tenho aqui Ferramentas Ferramentas para para poder cuidar e que pagar as dívidas, certo? Com honra, com hombridade. Eu vou quitar as minhas dívidas. e alívio para a família. E ali, esse ponto que ele tocou de alívio para a família, quando a gente organiza, se você vê o clima familiar, muda. Um olha para o outro assim, então assim, É outro mesmo. É tenso, não é? é Quando tenso. está tudo E depois que emaranhado. resolve a coisa, você começa a perceber o bem-estar da família. É gratificante para a gente.